Rapaziada, bora falar um pouquinho aqui nesse vídeo no canal do N sobre o Paysandu e também sobre o Remo, mas principalmente sobre quem será o novo mandatário da Federação Brasileira de Futebol. Na verdade, Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Isso porque vocês estão sabendo aí que o Edinaldo Rodrigues foi destituído do cargo, né? Ele acabou perdendo o cargo e acabou perdendo também diversos apoios, inclusive o apoio do presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluckpol. O que antes era praticamente uma unanimidade, hoje não é mais. O Edinaldo Rodrigues, que foi afastado do cargo por uma polêmica aí envolvendo assinaturas, agora os organizadores ali, a galera responsável pela CBF, já estuda fazer uma nova eleição. E dois nomes estão muito fortes aí para assumirem, né? Que é o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro, e o presidente da Federação Roraimense de Futebol, Samir Chaldi. O Reinaldo Carneiro ele teve apoio de 32 clubes. Porém, os clubes do Norte, pelo menos Remo e Paysandu, as duas potências do Norte, não apoiaram ele. Eles apoiaram o Samir Chaldi. E a minha opinião sobre isso, ela é clara. O Remo e o Paysandu agiram corretamente. Por quê? Qual o sentido de você apoiar um presidente de uma federação que só pensa em si próprio? Porque a Federação Paulista é assim. Para eles, o melhor futebol é o deles. O Brasil se resume ao futebol paulista, eles são assim, tá? Ou então se resume ao futebol do Sudeste. Que, querendo ou não, é o futebol mais forte do país, né? O futebol do Sudeste é o futebol mais forte do país. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, os dois clubes ali, tanto o Remo quanto o Paysandu, na figura do Tonhão e também do Roger Aguilera, eles optaram por apoiar o Samir Chaldi, que, por mais que não seja um presidente de uma federação grande, que é a Federação Roraimense, mas é um cara que pelo menos conhece o nosso futebol. Pelo menos, na teoria, claro, né? A gente nunca sabe a prática, mas na teoria ele defenderia o futebol do Norte. Então, para mim, a dupla Repá agiu de maneira correta sobre isso. Mas eu, sinceramente, acho que não vai mudar muita coisa, cara. A gente sabe aí, os presidentes da Federação, da Confederação, da CBF, né? Eles são, todos eles, envolvidos em alguma polêmica, né? Envolvidos em alguma questão ali de afastamento. Rogério Caboclo, aquele José Maria Marim, né? Se não me engano, o Ricardo Teixeira. Esses caras aí, todos eles foram envolvidos em polêmicas recentes, né? E aí você vai colocar um cara que, na minha opinião, na minha visão, é um cara correto, que é o Samir Chaldi, lá dentro. Duvido que ele seja eleito. Tanto é que ele só teve apoio, se não me engano, de 6 clubes. É muito pouco, né? É muito pouco. Falando agora aqui sobre o Paysandu, né, rapaziada? Porque o Paysandu está se preparando para enfrentar a equipe do Goiás em casa. O time precisa desesperadamente vencer esse jogo. Se não vencer, vai ficar muito complicado. Mais do que já tá, né? Já tá complicada a situação. E hoje o Botafogo de Ribeirão perdeu. O Botafogo de Ribeirão foi derrotado pelo Operário por 3-0. Então, é mais um combustível aí pro Paysandu vencer, pelo menos ultrapassar o Botafogo de Ribeirão, né? Se eu não me engano, na tabela tem 5 pontos, o Paysandu tem 3. Mas sobre ainda o mercado da bola, o Paysandu tem interesse sim na contratação do Ítalo. Pelo menos a informação que eu recebi foi essa. O Paysandu tem interesse na contratação do Ítalo e uma negociação não está difícil de acontecer. Eu vi alguns torcedores comentando, torcedores do Paysandu, né? Pô, vocês vão contratar o Ítalo mesmo, que é um pereba? Pô, cara, você mesmo... Eu não entendo, eu sinceramente não entendo. O cara, há 2 semanas atrás, estava endeusando o Benítez, que é um corpo de cimento, é horroroso. E aí o cara agora tá reclamando porque o Ítalo, que é melhor que o Benítez, pode ser mais velho, mas é melhor que o Benítez, tá indo pro Paysandu.
E não sei se você sabe, o Júnior Todinho, ele recusou conversar com o Paysandu. Ele recusou deixar o Vila Nova para ir pro Paysandu. Eu acho que o Paysandu seria bom contratar o Ítalo, cara. Sinceramente. Eu acho que seria bom. Tanto pro Ítalo quanto pro Paysandu. Porque no Remo ele não vai ter oportunidade. Mas quem sabe num novo ambiente, num ambiente onde o time possa jogar um pouco mais o futebol, o estilo de jogo do Ítalo, ele não possa jogar a bola, né? Acho que seria um bom negócio para ambos os lados. Bom, falando agora sobre o Remo, o clube do Remo está se preparando para enfrentar o Atlético Goianiense. Um adversário cascudo, complicado, que por mais que não viva um bom momento, mas tem 10 pontos na competição. O Remo tem 15. São 5 pontos que separam o Remo do Atlético Goianiense. Apesar do Atlético Goianiense estar na 13ª colocação, mas há uma distância muito pequena. Hoje, por exemplo, a equipe do Operário chegou aos 13 pontos. Ontem, a Chapecoense chegou também aos 13 pontos. E o clube do Remo tem 15 pontos. Então, é importante que o Remo some pelo menos pontos contra a equipe do Atlético Goianiense. O jogo é fora de casa, é complicado, um adversário vem pressionado, mas dá para o Remo roubar pontos sim do Atlético Goianiense. Quem sabe até vencer o jogo. Porque com uma combinação da vitória do Paysandu e também da vitória do Remo, o Remo assume a liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ultrapassa o Goiás, que tem 16 pontos, e abriria 2 pontos, inclusive, para o vice-líder, que seria o Goiás, né? Ou o Vila Nova, se o Vila Nova vencer o Atlético Paranaense, que é um jogo duro também pro Vila. Então, eu acho que pro Remo é importante que some pontos, mas se puder ganhar o jogo, né? Sempre uma vitória bem-vinda. Mas e você, meu amigo? O que você acha disso? Deixa aí seu comentário nesse vídeo. Quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo, meu amigo. Lembrando, tá, rapaziada? Vou começar a fazer lives aqui também para falar sobre o nosso futebol em geral, tá? Conto com o seu apoio e principalmente eu vou também tentar trazer convidados aqui pra gente comentar muito sobre futebol, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu!